Livro O Poder da Esposa que Ora, capítulo 30, Sua Atenção. Ao longo dos anos, ouvi inúmeras esposas de todas as idades, casadas havia muito ou pouco tempo, dizerem: meu marido não presta atenção em mim. O problema parece ser epidêmico. Por isso, incluí este novo capítulo na edição mais recente de O Poder da Esposa que Ora. Existem duas coisas que toda esposa deseja saber. A primeira é que seu marido presta atenção no que Deus diz. A segunda é que ele presta atenção no que ela está dizendo. A esposa se sente desrespeitada quando é ignorada, desvalorizada ou tratada como se não existisse. Certamente, porém, não preciso lhe explicar isso, porque você provavelmente já sabe do que estou falando. Mesmo que seu marido ouça com extasiada atenção toda vez que você fala, talvez alguma amiga já tenha lhe contado sobre como o marido dela costuma ignorá-la. Eu mesma já passei por isso, portanto, este não é um território estranho para mim. Na verdade, eu me considero uma espécie de especialista no assunto. Às vezes, quando estava tentando dizer ao meu marido algo que me parecia muito importante, depois de certo tempo sem reação alguma da parte dele, eu dizia: pisque se você estiver prestando atenção. Se ainda assim não houvesse resposta, eu chegava ao ponto de arriscar a vida desligando a televisão a fim de que ele me ouvisse. Claro que eu esperava a hora do comercial. As coisas que eu precisava dizer a ele eram importantes. Por exemplo, houve muitas vezes em que tentei alertá-lo de que algum acordo comercial em que ele estava se envolvendo não era uma boa ideia e que eu não tinha recebido a paz de Deus com relação a isso. Minhas palavras, porém, caíam em ouvidos surdos, e os resultados eram desastrosos. Eu vivi orando e pedindo que Deus interviesse e nos salvasse durante essas ocasiões. E ele algumas vezes o fez, mas em muitas outras não. Certa vez, enquanto orava a esse respeito, Deus me fez perceber que eu estava lhe pedindo que consertasse o desastre depois de ele ter acontecido, ou que fizesse meu marido ouvir a verdade depois de ele já ter tomado a sua decisão. Deus me mostrou em sua palavra que as pessoas precisam ter ouvidos para ouvir. Elas precisam inclinar o ouvido na direção de Deus. É uma escolha a fazer. Deus gravou em meu coração a necessidade de orar para que meu marido escolhesse ter ouvidos para ouvir a sua voz. Não é que ele jamais ouvisse Deus. Ele de fato ouvia Deus em muitas coisas, mas não com relação às coisas sobre as quais ele já havia se decidido. Eu também orava para que eu tivesse ouvidos para ouvir, a fim de que quando eu precisasse que meu marido me ouvisse sobre um assunto, poderia confiar que estava ouvindo a voz de Deus naquela questão. Inúmeras mulheres se veem diante de situações em que os ouvidos do marido não estão abertos para ouvir Deus, ou para ouvir a esposa. E esse é um problema significativo, porque não consigo sequer enumerar a quantidade de casamentos que eu soube que terminaram em divórcio por esse motivo. Algumas das graves questões de que fui informada por essas mulheres têm a ver com o marido envolvido com pornografia, álcool, infidelidade, jogos de azar, maus tratos infantis, crueldade física, abuso verbal, hábitos desleixados, decadência financeira, práticas ímpias, comportamentos desagradáveis, indiferença, desconsideração ou irresponsabilidades. E estamos falando de cristãos. Toda mulher tem seu limite, para além do qual a vida se torna insuportável e a tristeza começa a matá-la. Quando ela suplica ao marido que ele pare de fazer certas coisas, ou comece a fazer algo importante, ou mude algo, ou a ajude de algum modo, ou busque ajuda para seu problema, e as palavras dela continuam a cair em ouvidos surdos, pode chegar um momento em que ela se dará conta de que não consegue mais tolerar aquilo. Ela não quer se divorciar. Ela não deseja ir embora com outro. A ideia de desmantelar o lar a deixa apavorada. Contudo, ela acredita que já não possui um lar para seu coração, e a única maneira de sobreviver e ter paz é partir. Quem de nós pode julgá-la?
Quantas mulheres podem conviver com alguma dessas coisas ano após ano em seu lar, que deveria ser um lugar de refúgio? Conheço muitas mulheres que imploraram durante anos ao marido que ele buscasse aconselhamento para seu problema, mas ele se recusou. Às vezes, o homem vive negando teimosamente seu problema, porque ele não quer abrir mão daquilo por ninguém, nem mesmo por Deus. Se ele buscasse a Deus, ouvisse a voz dele e parasse de ignorar a esposa, as coisas poderiam mudar num instante. Algumas pessoas, porém, são orgulhosas e se recusam a enxergar a verdade sobre si mesmas enquanto não ocorrer um desastre. Elas são cabeças duras e não tentarão mudar a situação enquanto não sofrerem uma dura lição. Escrevi anteriormente neste livro que é bom saber a hora de calar e de orar, e que nós, esposas, devemos orar antes de falar, a fim de nos assegurarmos de que nossas palavras e o momento oportuno delas provém de Deus. Há momentos, porém, em que você precisa falar. Por exemplo, quando você vê seu marido rumando para o penhasco e é preciso despertá-lo para a gravidade da situação. Ore pedindo que seu marido ouça a voz de Deus para a sua alma e que ouça a voz de sua alma gêmea, a pessoa com quem ele se tornou uma só carne. A pessoa que talvez o acompanhe rumo ao penhasco, que é você. Oração. Senhor, sua palavra diz muitas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Oro para que o Senhor dê a meu marido ouvidos para ouvi-lo falar ao coração dele. Ajude-o a inclinar o ouvido e sempre ouvir as suas palavras. Provérbios 22:17. Capacite-o a ouvi-lo quando o Senhor falar ao coração e à mente dele por meio de sua palavra e de seu Espírito Santo. Ajude meu marido a inclinar os ouvidos para ti, para que o Senhor incline seus ouvidos para ele. Salmos 31:2. Ensine-o a não ser tardio em ouvir. Hebreus 5:11. Capacite-o não só a ouvir, mas a verdadeiramente prestar atenção em ti de todo o coração. Sua palavra diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios 21:13. Não quero que as orações dele não sejam ouvidas pelo Senhor. Às vezes sinto que estou pobre em espírito, pois minhas súplicas a meu marido sobre questões específicas caem em ouvidos tampados. Abra os ouvidos dele não só para ouvir o Senhor, mas também a mim. Ajude-me a nunca ser a esposa que fala demais, sem dizer nada significativo. Capacite-me a sempre ouvir sua voz e a crescer continuamente na sabedoria e no discernimento que vem do Senhor. Ajude-me a sempre escolher minhas palavras com sabedoria, no momento devido, de modo que elas nunca sejam ofensas carnais. Quando eu souber que preciso dizer algo importante a meu marido, prepare o coração dele para receber minhas palavras, sem orgulho, rejeição ou desrespeito, pois o Senhor nos tornou um só. Em nome de Jesus, amém. Instrumentos de poder desse capítulo. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs,
Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 50, versículo 4. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1, 33. O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 18, 15. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. Tiago 1, 19. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mateus 13, 15. Sensacional. Sensacional. Só Deus realmente, às vezes, para fazer com que o nosso marido escute o que a gente fale. E eu quero animar você. Fale com sabedoria. E mesmo que ele não concorde na hora, ou que ele dê alguma patada, esteja firme e segura de que a sua voz ecoará no ouvido dele e que o que você vai falar profeticamente fará mudança na alma dele e no comportamento dele. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos lá, falta só um capítulo para terminarmos o nosso desafio.